Olá! O Sintoresp lançou a campanha Amo Meus Direitos. Criamos um site com informações sobre seus direitos e como denunciar se estiver sendo vítima de fraude nos salários. Acesse o site amomeusdireitos.com.br ou envie sua denúncia no 0800 77 17 104. Assista agora o programa Fórum Legal. Olá! Começa agora o programa Fórum Legal e hoje vamos falar sobre relações sindicais. Confira aqui no Fórum Legal. Nossa convidada de hoje é a doutora Zilmar Alencar, formada em Direito, especialista em negociação coletiva e consultora jurídica sindical. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Fórum. Olá, Andréia. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da relação sindical. Os sindicatos, como eles eram e como eles são hoje? Existe alguma diferença? Continua a mesma? Há uma diferença, sim, Andréia. Não tanto quanto a gente gostaria que existisse, mas a diferença, ela se pauta muito na questão do protagonismo dessas ações. Até 1988, nós vivíamos num ambiente onde a atuação sindical ela era totalmente reprimida. E aquilo ali fortaleceu as ações sindicais no momento em que, se você fizesse uma pesquisa pós-queda da ditadura, os sindicatos eles figuravam como as entidades que eram protagonistas da busca da implementação da democracia no Estado brasileiro. Depois que essa democracia se instalou no nosso ambiente, os sindicatos meio que perderam seu norte, porque já não estavam mais protagonizando essas ações de busca pela democracia, vivíamos num ambiente democrático sob a égide de uma Constituição cidadã, e os sindicatos passaram a não mais ser protagonistas e sim coadjuvantes. E nessa mudança de protagonismo para coadjuvância, eles passaram um período que deram margem para que o Estado tomasse as rédeas novamente e, a partir de uma legislação, trilhassem as suas ações. O Estado, naquele momento, vem e continua com a aplicação de uma legislação, que é uma legislação seletista, de 1943, onde as relações de trabalho se travavam de uma forma totalmente diferente das que nós temos hoje travadas. Em 1943, nós vivíamos num ambiente ruralista, com poucos trabalhadores urbanos, e as leis postas naquele momento eram leis que ainda iam se tornar realidade diante da sua implementação. Sociedade evoluindo ainda. Sociedade evoluindo. E aí, quando se dá um comparativo de como essa atuação sindical se dá hoje sobre a tutela de uma lei que ela é antiquada no sentido de relações coletivas de trabalho, você verifica que o sindicato ele fica preso a um formato muito mais assistencialista, a um formato não de luta pela melhoria de direitos. A gente verifica muito nas regras estatutárias. O sindicato tem por objetivo a defesa dos direitos, mas não é só a defesa, é a busca de novos direitos. Nós não podemos colocar que o meu papel é defender aquilo que já foi alcançado. O meu papel é protagonizar a busca de novos direitos. Então, acredito, nós estamos num país ainda em pleno crescimento, nós ainda estamos engateando, nós somos um país novo, comparando com toda a Europa, com todos aqueles que sofreram tantos movimentos sociais que fizeram mudança na sociedade. E o Brasil tem tudo para avançar. E o sindicato sem dúvida, hoje a gente vai vendo que sem um sindicato forte, sem uma atuação coletiva, nós não vamos progredir. Então, acredito que o sindicato de antes não é o mesmo de hoje, ele mudou. Evoluiu. Ele evoluiu. Essa evolução não está adequada à globalização que nós estamos passando, mas que há saída sim.
É por esse meio, é por um novo fortalecimento do movimento sindical, da atuação sindical, que nós vamos conseguir ter, de fato, um país verdadeiramente democrático. Sem a democratização das relações de trabalho, não há democracia. E assim você acha a questão da representatividade mais ampla hoje? Bem mais ampla, mas é uma representatividade diferente, né? O que seria representatividade? A nossa legislação, Andréa, ela não usa a palavra representatividade em nenhum de seus artigos. Ela fala de representação. Há uma diferença entre representação e representatividade. Representação, o sindicato representa a todos da categoria, independente de filiação ou não. Representatividade, ele sai desse conceito vinculado e passa para um conceito de dizer, eu tenho representatividade? Eu, de fato, represento toda a categoria? Então, essa migração do conceito representação para representatividade, embora ela seja feita na prática, ela não está sendo acompanhada pela nossa legislação. Então, há uma diferença de representatividade. E quando você fala de representação, você fala base categoria. Né? O conceito sindical de representação, fruto da unicidade sindical pela qual somos submetidos, ele fala, não há como ter mais de uma entidade sindical com representação da mesma categoria naquela base territorial. Quando você migra para o conceito representatividade, é apenas uma entidade sindical deverá representar aquela categoria naquela base territorial. Embora seja jogo de palavras, por trás disso há toda uma mudança de concepção, de que não basta só ter a base. A gente não está tratando de capitania hereditária, de você ter a base, você tem a representação. Você está falando de que eu tenho que ter, de fato, uma representatividade, eu tenho que bem representar. Há um conceito subjetivo aí por trás disso tudo. Então, você acha que, claro, a legislação, ela não acompanhou isso? Não acompanhou e ela é muito frágil. A partir do momento que você tem uma CLT, onde 99% da CLT, ela trata de direitos individuais. Ela fala, quando é que se estabelece o vínculo trabalhista, com subordinação, habitualidade, onerosidade. Então, ela tem todo um viés do direito individual. É aquele direito que pode ser fiscalizado, aquele direito que pode ser quantificado e visto. É o trabalhador e seus direitos. E seus direitos. Ele. Um capítulo só na nossa CLT trata da organização sindical, ou seja, do direito coletivo. E eu acho que sem dúvida para todos nós a importância de que a união faz a força. Se você trata 99% do direito individual, 1% do direito coletivo, esse conceito de que a união faz a força, ele não está tendo a importância que deve. Então, precisamos ter uma legislação atualizada no sentido não de reforma sindical, mas no sentido de fortalecimento sindical, da ampla divulgação de que, se eu trato de um direito coletivo, ele tem que ser tratado num patamar de maior importância do que um direito individual. Por que de maior importância? Porque coletivamente eu atinjo o individual. Sem dúvida. E você não trabalha no preventivo assim? Perfeito, perfeito, não é? Perfeito. Doutora, agora vamos entrar na questão trabalhador e sindicato. A gente percebe nas assembleias a participação dos trabalhadores, sim, quase zero. A que se deve isso, na sua opinião? É um esvaziamento, né? Gosto sempre de citar que depois que comecei a trabalhar nessa área sindical, eu tive a ousadia de me candidatar à síndica do meu condomínio, porque eu não conseguia enxergar como era que um sindicato fazia assembleia que representava 500 trabalhadores e apenas 5, 6, 10 no máximo compareciam. E fui candidata à síndica. E na primeira assembleia eu digo, olha, eu acho que eles não sabem que nós vamos decidir qual é que vai ser o valor da taxa condominial. A importância daquilo.
Isso no nosso dia a dia, no nosso âmbito familiar, né, onde a gente mais fica. E peguei, pedi para que minha vizinha me ajudasse a fazer uma divulgação, marquei o horário da Assembleia para o horário do Jornal Nacional, que é onde todos estão em casa, para não ter problema e a gente ter uma grande adesão. Para minha surpresa, só eu e minha vizinha estávamos lá, né? Então, eu já tive essa experiência também. Péssima. É péssima. E aí eu dizia, será que ninguém está desperto de que a partir daqui a gente vai poder fazer definições que vão impactar no seu dia a dia, na sua vida. No seu bolso. No seu bolso. E eu saí de lá tão indignada que eu digo, olha, eu vou sair daqui e vou fazer com que, já que o quórum era o que tivesse em última chamada, em terceira chamada, então vamos deliberar. Feitas as deliberações, a gente coloca no elevador o que foi deliberado e no dia seguinte, as mesmas pessoas que não foram para a Assembleia riscam, criticam, eu digo, algo está errado. Claro. Mas aí, numa reflexão em cima disso que eu vivenciei, é que eu faço um paralelo para as assembleias sindicais. Não há cultura pelo coletivo. Não há cultura por decisões assembleares. Não há cultura por entender o quão soberano é aquilo que é tomado por maioria. A gente diz assim, eu decidi, mas a maioria decidiu, a gente não tem essa cultura. Fruto do nosso passado também, né, André? Nós não tínhamos incentivos a grandes manifestações, a grandes discussões coletivas. Creio e tenho esperança de que isso vai mudar, isso tem que mudar. Vai mudar a partir do momento que o trabalhador despertar que se ele não agir no sentido de fato, opinar, de fato, participar, ele vai ter o reflexo ali, rápido, imediato. E isso vai trazer prejuízo para a sua ausência e ele vai sentir essa necessidade de influenciar nessa decisão. Eu acho que é um processo de amadurecimento político que nós vamos estar. A gente está falando aqui de um processo eleitoral, sim, né, André? Exato. E a Assembleia, quando a gente fala, é um processo decisório, é de votação. Então, essa é, acima de tudo, a carência que eu vejo desse processo de esvaziamento das assembleias. Você, muitas vezes, tem que promover um churrasco para poder chamar a atenção para que o pessoal vá lá para ouvir algo que lhe é de fundamental importância. Você vê, quando isso deveria ser natural, porque vai afetar no bolso dele. Deveria ter uma cobrança, não é? Dos próprios trabalhadores por datas de assembleias e cobrança no sentido, eu preciso que tenha assembleia, quando é que vai ser a assembleia e não o revés, de você ter que ficar implorando a participação dos trabalhadores. Voltando agora para o aspecto legal, já que estamos aqui no fórum legal, mas isso não é incentivado. O que é que a gente vem verificando em todas as legislações? Um trabalhador, para ele comparecer em assembleia antes, ele ia, comparecia na assembleia, e as atas de assembleias e listas de presença eram feitas por assinatura. Diante de algumas fraudes que foram constatadas, não se solicita tão somente agora as assinaturas. É assinatura, nome completo e CPF dos trabalhadores. Quando você tem decisões judiciais que proíbem lista negra, porque aquele trabalhador que ele é sindicalizado, aquele trabalhador que ele participa das decisões do seu sindicato, ele não, muitas vezes, ele recebe discriminação no seu ambiente de trabalho. Com uma lista dessa de trabalhadores que compareceram à Assembleia Pública, o trabalhador se sente inseguro, porque às vezes ele até tem vontade de ir, mas ele, eu não sei se tem espião da empresa aqui dentro, então eu não vou para a Assembleia. E mais grave, nós tivemos uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que determina que as listas de presença, além do nome, da assinatura, do CPF, tem que colocar o número da CTPS. Então, de uma forma onde nós não temos uma legislação protetiva dos direitos de sindicalização, nós não temos legislação de práticas antissindicais, o trabalhador, inconscientemente, ou muitas vezes até consciente, ele
ele se afasta desse ambiente de participação, dizendo, deixa eu ficar quieto no meu lugar, porque só assim eu não vou ter qualquer tipo de represário. Então, infelizmente, é isso que acontece. Agora, doutora, para a gente encerrar, o que é um sindicato? O sindicato, eu gosto de dizer, o sindicato, ele é a casa legislativa do trabalhador. O sindicato, ele é aquele ambiente onde se constrói todas as leis que vão afetar nas relações de trabalho. O sindicato, ele tem em suas mãos o poder de fazer instrumentos coletivos, acordo e convenção coletiva. Ao legislar para o trabalhador, ele está estabelecendo lei de como vai se dar o dia a dia daquele trabalhador no ambiente de trabalho. Essa importância, e ele é eleito, todo mundo tem direito a participar desse processo de eleição. Então, eu fico até imaginando, Márcia, que esse afastamento dos trabalhadores do processo político decisório, ele tem que ser enxergado muito mais de perto. Não dizer assim, mas o deputado federal faz o quê? Mas ele tem que saber o que o sindicato dele e o que representa e faz, porque ele está ali no dia a dia. Então, ele é o vereador. O dirigente sindical, ele é o vereador da sua categoria. Ele promove leis da sua categoria. Obrigada, doutora, pela presença aqui no programa. Obrigada. O programa Fórum Legal fica por aqui. Quer rever o nosso programa? Acesse o site sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp no canal Fórum Legal. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, para ficar por dentro das novidades. E para dúvidas e sugestões, mande um e-mail para a gente no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima!